Deputada, eu não posso conversar com a senhora sem lhe fazer uma pergunta que diz respeito muito à minha área de atividade. Como é que a senhora vê a questão da participação dos transexuais no esporte? Que é uma discussão que está posta e, a meu ver, enfrentando uma resistência reacionária de maneira absolutamente injustificável. A senhora já pensou sobre esse tema? Como é que a senhora encara essa questão? Eu pensei muito sobre esse tema, porque inclusive tem um projeto em tramitação na LESP que quer proibir as pessoas trans de estarem nos esportes. Como se as pessoas trans estivessem nos esportes. Infelizmente, a gente está em todos os lugares, no sentido de lugares de vulnerabilidade, menos nos esportes. Então, assim, eu acho que é um debate que precisa evoluir, avançar muito, porque o senso comum olha para as pessoas trans, especificamente para as mulheres trans, como se todas nós tivéssemos 2 metros de altura, tivéssemos uma força excomunal e uma memória genética excomunal que não se mexesse a partir do momento que existe todo um processo de hormonização e etc, etc e tal. Então, assim, a gente precisa ser olhada com a singularidade dos nossos corpos, né? Inclusive levando em consideração que nem toda mulher trans ou pessoa trans tem um corpo padrão, né? Se você vai olhar, por exemplo, um monte de trans que chega aqui em São Paulo, da região norte, que tem ascendência indígena, elas não têm, muitas não têm nem 1,60 m de altura. Enfim, assim, acho que tem uma estereotipia, né, nessa construção de que não compreendem o corpo da pessoa trans. O corpo da pessoa trans precisa ser olhado na sua complexidade, porque se a gente olhar nessa binariedade, né, do masculino versus feminino, e não considerando a mulher trans como uma mulher, a gente incide, coloca incide num erro muito sério. Inclusive porque esporte não se trata de disputar entre iguais. A gente sabe muito bem que se busca uma equidade dentro de uma coisa que não existe, porque se a gente fosse pensar em memória genética, os etíopes jamais podiam correr com os alemães, assim, porque enfim, e aí se a gente se vale da ciência, isso é muito importante, se vale da ciência, a ciência séria, que pensa sobre corpos, a gente tem, por exemplo, a arqueologia forense, que tem um instituto aqui na Unifesp, né? Tem um centro de arqueologia forense que é magnífico, que eles estudam lá as ossadas da vala comum de Perus, do cemitério de Perus. E qual não foi a surpresa que, né, na pesquisa dessas ossadas, 20% não são identificáveis se são homens ou mulheres. Ou seja, assim, há muito mais coisa dentro das composições físicas a serem discutidas do que simplesmente ser homem ou ser mulher. E como não lembrar da Edna C? Lembra, Juca, da Edna Claro. C? Da Edna C, que passou por um processo violento, porque ela nem era transexual, né? Ela era uma pessoa intersexual, ela tem, entre aspas, uma ambiguidade de gênero, né? Ela tem é, as composições biológicas dos dois, e só naquela Olimpíada, que foi a Olimpíada de Atlanta, talvez sim, de Atlanta. Atlanta, quando ela foi concorrer, que foi identificado que ela tinha testículos internos. E aí, como é que faz isso? Então, assim, o corpo dela era um corpo de uma mulher cisgênero, com vagina, conforme todo o enredo da normatividade, e aí descobre na véspera da Olimpíada que ela tem testículo interno. Então, assim, ela é mulher, ela é homem, ela é uma pessoa intersexual. Eu sei disso, mas como digerir isso? E a sociedade deve desculpas a Dinanci. A violência que aquela mulher sofreu por ser quem ela é, enfim. Então, acho que essa é uma discussão que precisa ser aprofundada, que não dá para olhar para os corpos das pessoas trans como corpos iguais ou como se fossem corpos do sexo, a partir do sexo biológico, porque a gente passa por processos no qual, inclusive, o Comitê Olímpico Internacional já tem determinações. Então, não é assim, uma mulher trans pode entrar no esporte de alto rendimento e concorrer. Então, assim, tem todo um processo de acompanhamento de taxas hormonais, de controle de testosterona, etc, 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 etc e tal. Então, sim, esse tema é complexo, ele precisa da seriedade e da prerrogativa do esporte, que é de união, de comunhão, enfim, de trazer de inclusão. A gente precisa dessa prerrogativa do esporte para que ele se responsabilize em fazer uma discussão séria sobre o assunto.